Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou falar nesse vídeo de trechos de uma entrevista que o general Santos Cruz concedeu, falou de Bolsonaro, falou também de Sérgio Moro. Ele vai dizer se vai revelar ou não o seu voto no segundo turno. E quero também aqui trazer não vou nem mostrar o vídeo não, mas quero trazer uma reflexão sobre um vídeo que circula nas redes sociais de um pai desesperado tentando furar um dos bloqueios lá no Mato Grosso para levar o filho para uma cirurgia para não ficar cego. É um negócio revoltante, mas antes de mostrar tudo isso, antes de falar sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative aqui o sininho das notificações. A gente está aí buscando 99 mil inscritos, depois 100 mil, que é uma marca muito importante para o nosso canal, que começou em maio de 2021. Pessoal, é o seguinte, claro, se gostar, manda o like, se não gostar, manda o dislike, porque isso também faz parte. Comenta aqui embaixo, seu comentário é muito importante. Na entrevista que o general Santos Cruz concedeu, vou deixar o link aqui no comentário fixo para quem quiser ler na íntegra. Ele diz que o governo Bolsonaro acabou sim desgastando a imagem das Forças Armadas, aí ele vai dar ali algumas explicações. Ele considera um erro gravíssimo as Forças Armadas terem entrado no processo eleitoral e espera que isso nunca mais aconteça, já que nós temos outros órgãos para participar desse processo e que não cabe então às Forças Armadas ficar se metendo nesses assuntos. Ele criticou o relatório sobre as urnas divulgado, inclusive pelas Forças Armadas, dando ali espaço, digamos assim, para interpretações que mantém esse pessoal agora mobilizado aí, inclusive com algumas rodovias com bloqueios ali, impedindo o cidadão de ir e vir. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu separei 3 perguntas aqui para ler na íntegra, assim como as respostas. Foi perguntado para ele: no segundo turno, o senhor não declarou o voto. Passadas agora as eleições, o senhor diria como votou? Ele respondeu: não, a eleição já está consolidada, já está resolvida. Eu evito falar. O Brasil tem que olhar para frente. O país está muito dividido. Mas o Lula, que ganhou com 51% dos votos, precisa entender que ele vai ser fiscalizado. Bom, eu acho que o Lula até entende. O problema são os apoiadores mais fanáticos, que não aceitam cobranças ou críticas. Eu mesmo, aqui no canal, sempre que eu faço alguma crítica, e faço também eventuais elogios, não tem problema nenhum com isso. Aí logo eu sou chamado por petistas de linha auxiliar do bolsonarismo, de que eu estou torcendo para o país dar errado. O que é isso? Então, assim, a gente vê que o fanatismo tem cegado muitas pessoas, e quem tenta alertar, quem tenta criticar de forma construtiva, já no momento de transição, como eu fiz aqui poucas vezes, eu tenho sido até muito paciente com os erros que eu tenho observado nesse momento, mas nas vezes em que eu trago aqui críticas da minha parte construtivas, muita gente aparece aqui, muitos petistas criticando, é hora de criticar o PT, senão o Bolsonaro volta, não está observando o clima no país e tudo mais. O mesmo acontece com os fanáticos bolsonaristas, que cancelaram, digamos assim, qualquer ex-apoiador de Bolsonaro que ousou em algum momento fazer críticas também, do ponto de vista deles, construtivas, tentando alertar o governo Bolsonaro do caminho errado que ele estava tomando, como tomou, e acabou, aí sim, ajudando o PT a voltar ao poder. Então não é a crítica construtiva que faz o outro lado voltar, mas é justamente você não olhar para essa crítica e achar que está tudo certo. Então essa ponderação aqui do general para o Lula, acho que ela se estende também aos seus apoiadores. Voltando à fala dele, ele diz o seguinte: se eu perdesse uma eleição com 49% dos votos, eu viraria líder de oposição na hora. Uma oposição construtiva, forte, atuante. Não pode ficar de boca fechada 22 dias. Esse silêncio pode ser interpretado como um negócio de covarde. Palavras duras, general, hein? De você esperar que o circo pegue fogo para ver como pode se beneficiar. Olha, isso aqui ele resumiu, muito bem, na minha opinião, esse movimento de Bolsonaro. Um silêncio sim, covarde. Agora, depende, vai falar o quê? Que dependendo do que ele falar, pode piorar a situação. E Bolsonaro, com as suas falas, já piorou muito a situação do país, seja na questão da pandemia, também na questão da economia, mas não só com a fala, assim também como ações concretas deste governo. Mas é claro que se Bolsonaro pudesse virar público e dar uma acalmada nos ânimos, isso ajudaria bastante, mas como ele disse aqui, talvez ele quer esperar o circo pegar fogo para ver como ele próprio, Bolsonaro, pode se beneficiar, e muita gente aponta que nesse momento, enquanto alguns apoiadores que se dizem patriotas continuam na porta dos quartéis e atrapalhando nas rodovias,
né, com coisas lamentáveis, tocando fogo em caminhão. Assim, tem muitas imagens fortíssimas, longe de ser o protesto pacífico e ordeiro que muita gente diz por aí. Enquanto alguns fazem isso, segundo consta, existe lá em Brasília um movimento para tentar uma espécie de um acordo para salvar a pele de Bolsonaro e dos filhos. Continua ele aqui dizendo que ele, Bolsonaro, precisa fazer uma transição segura, passar segurança para o povo e não deixar as pessoas perdidas. Esse silêncio é inaceitável, ele ganha para trabalhar. Mas o que Bolsonaro quer é bagunça, baderno, tumulto. Foi assim desde que ele estava no exército, considerado por muitos ali um indisciplinado. Mas manter esta postura, né, de silêncio, de covardia, né, está prejudicando sim o país. Ele deveria, como o general disse aqui, eu já falei, mas insisto, vir a público e acalmar os apoiadores. A situação em alguns estados, em especial no Mato Grosso, está saindo fora do controle. E isso aqui com a cumplicidade de Bolsonaro, né, e de vários outros, digamos assim, né, líderes de instituições ou representantes de instituições. A própria PRF, na minha opinião, em vários pontos aí está sendo bastante conivente com o que está acontecendo. Enfim, espero que seja apurado e as pessoas responsabilizadas e punidas. Outra pergunta, mas o senhor chegou a pensar em declarar apoio a Bolsonaro no segundo turno? Resposta dele, não. Minha experiência com ele foi muito ruim. Não tinha nenhuma condição de apoiar ele. Aí, certamente, o entrevistador se lembrou de Sérgio Moro, que foi alguém que também fez parte do governo Bolsonaro logo no começo e que depois saiu alegando ter tido uma experiência muito ruim, né, que não tinha condição de apoiar Bolsonaro, falando dos filhos, de que Bolsonaro mexeu no COAF, na PF para protegê-los. Aí o entrevistador perguntou, e o que o senhor achou do apoio de Sérgio Moro a ele? Da forma que foi tão explícito. Lembrando que o Sérgio Moro era pré-candidato à presidência pelo Podemos, Partido General Santos Cruz. Aí no fim da janela partidária ele sai, vai para a União Brasil, os dirigentes do Podemos ficaram sabendo pela imprensa, né, sem serem informados pelo próprio Sérgio Moro disso, gerou um desgaste, e aí, vamos ver, e até aquele momento o general era apoiador da candidatura de Sérgio Moro, que era pré-candidato naquela ocasião. A resposta dele foi a seguinte, foi uma surpresa para todos nós, porque a saída dele do governo foi uma saída com conflitos abertos e acusações. Os bolsonaristas até fizeram uma campanha muito forte para caracterizá-lo como traidor, como Judas, que traiu o presidente. Foi um conflito muito grande e depois ele resolveu fazer esse apoio de última hora ao Bolsonaro. Foi uma decisão que realmente ficou sujeita a críticas. Não cheguei a conversar com ele sobre isso porque foi uma decisão pessoal dele que eu não tomaria, mas não quero julgar como certo ou errado. Aqui o general foi até leve com Sérgio Moro, coisa que outros ex-aliados não estão fazendo. O MBL, que apoiava a candidatura de Moro, né, tem falado poucas e boas do ex-juiz aí, uma decepção profunda, se sentem também, de certa forma, traídos. Nando Moura é outro que não tem poupado críticas a Sérgio Moro. Julian Lemos, que era aliado de Bolsonaro lá atrás, também foi rifado nos primeiros meses pelo governo, apoiou Sérgio Moro, até inclusive, né, disse que de Bolsonaro ele tinha uma certa, né, ilusão de que daria certo e tal, acreditava lá atrás e que não se arrepende de ter feito o que fez para ajudar Bolsonaro, insisto, lá atrás. Mas que de Sérgio Moro, aí sim, ele se sente profundamente traído porque, né, observar o que Sérgio Moro fez, né, para apoiar Bolsonaro no segundo turno, para muitos, de fato, que apoiaram ele no dado momento, caiu como uma bomba e ele tem sido bastante criticado por esses que o apoiaram no dado momento e não consegue o apoio de outros bolsonaristas ou de bolsonaristas, digamos assim, radicais que ainda estão com o presidente. Então ele foi só usado no dado momento, né, de uma forma estratégica, até para atrair o apoio de ex-lavajatistas ou de lavajatistas para Bolsonaro na reta final do segundo turno, e como Kim Paim, bolsonarista roxo, disse num vídeo, eu fiz um react sobre isso, usar o Moro num dado momento, depois descartá-lo foi o que aconteceu. Mas ele conseguiu se eleger senador lá no Paraná, derrotando aquele que lhe abriu as portas na política, Álvaro Dias, do Podemos. Enfim, então uma situação que acabou revoltando outras pessoas que viram também uma espécie de traição ao Álvaro Dias. Então, bolsonaristas consideram o Sérgio Moro traíra, né, um Judas, ex-aliados também, enfim. Agora vamos ver qual vai ser a postura de Sérgio Moro no Senado, mas o TRE, nesse momento, está vendo irregularidades na prestação de contas do ex-juiz, e vamos ver o que pode dar nisso aqui. Ele tem alguns dias aí para justificar questão de nota fiscal. Olha, tem uma confusão ali que pode sim complicar a vida de Sérgio Moro. Dura que se ele não for empossado, vai ser
o bolsonarista Eduardo Martins, porque o Álvaro Dias ficou em terceiro lugar lá no estado. Agora, uma outra notícia, essa aqui revoltante demais, né? Um pai se revoltou contra bloqueio em Mato Grosso que impedia filho de fazer cirurgia para não ficar cego. Não vou mostrar o vídeo aqui porque isso me estressa demais, ver o pai desesperado para ajudar o filho e esses canalhas, não tem tanta palavra não, eu sou muito cuidadoso nas palavras aqui, quem me conhece há mais tempo sabe, quem acompanha aqui há mais tempo, né, percebe que eu evito esse tipo de adjetivação, mas são canalhas, vagabundos. Eu sou pai, imagina a situação dele, desesperado, eu assisti o vídeo, né, o pai tentando conversar com aqueles que bloqueavam a rodovia, e o pessoal pouco se importando, dizendo que não se importava se o menino perdesse a visão. Né, um dos que estavam ali falou abertamente, eu não importo, não. Então, assim, é uma coisa triste ver em que ponto o Brasil está, né, e volta na questão do silêncio covarde de Bolsonaro, tá calado, vendo isso aqui, né, um pai com um filho ali e um outro filho, porque era uma família que estava ali tentando, né, passar por aquele local para ir para uma cirurgia que tinha sido marcada e o filho precisava chegar para, enfim, não perder a visão. E aí esses vagabundos ali impedindo, se dizendo patriotas, né, falando em Deus, pátria, liberdade, família. Que Deus é esse? Né, que pátria é essa? São patriotas que não se importam se o filho de um pai desesperado vai ficar cego, não vai enxergar nunca mais por causa deles. Família. Ali você tinha um pai querendo passar para socorrer o filho. Isso é família. E insisto, esses canalhas impedindo liberdade, eles estão impedindo o direito de ir e vir de um pai, de um filho, de uma família. A boa notícia é que esse pai, desesperado, conseguiu um caminho alternativo no meio de uma lavoura, vai trazer aqui uma matéria do Globo, chegou a tempo lá para fazer a cirurgia. Eu espero que fique tudo bem com a criança e que esses vagabundos, repito aqui mais uma vez, paguem caro por isso, porque não pode ficar impune, porque senão, onde é que vai parar o que está acontecendo no Brasil? Pessoal, então é isso, eu vou deixar o link desse vídeo para quem quiser assistir. Sinceramente, não tenho condição de ficar mostrando isso aqui, porque é muito, muito revoltante. Valeu e até o próximo vídeo, pessoal.